A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofreram penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O texto bíblico declara que Jesus Cristo, com a sua vinda gloriosa, punirá aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. Essa punição envolverá uma destruição eterna, separando-os da presença de Deus e da sua glória. O texto, em evidência, destaca o juízo final que Deus exercerá sobre aqueles que rejeitam a fé em Jesus Cristo. A expressão com labareda de fogo ou no meio de chamas de fogo enfatiza a natureza ardente e intensa desse julgamento. A punição se estende aos que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que nunca aceitaram a sua existência e não o adoram. Também se aplica a quem não obedece ao Evangelho de Jesus, que é a mensagem da salvação através da fé nele. A consequência da rejeição de Deus e do Evangelho é a destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Isso significa que os que forem condenados serão privados da companhia e da graça de Deus para sempre. Portanto, o texto enfatiza o julgamento final de Deus sobre os ímpios, condenando-os à destruição eterna por não, de sã consciência, conhecerem a Deus e não obedecerem ao Evangelho de Jesus. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A história terminou. Esse texto, ele enfatiza o final de tudo, de todos os tempos, onde, diferente de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, onde ocorreu o arrebatamento, esse texto de Apocalipse 20, versículos 11 a 15, é onde a história termina, onde tudo terminou. Depois da grande tribulação, pós-arrebatamento, depois do período milenar que precede o juízo final, e só restou o juízo final para completar o drama da redenção. O juízo final se preocupa com os espiritualmente mortos e não com os santos, ou seja, aqueles que não quiseram conhecer a Cristo. Abriu-se o livro da vida para revelar que os nomes dos mortos aparecem no mesmo, ou seja, significa que Deus é justo. Assim,
como os santos foram julgados, os mortos, ou seja, aqueles que não quiseram e nem conheceram a Cristo, não quiseram o Evangelho, não conheceram a Cristo, também serão julgados e jogados no lago de fogo, de acordo com o que cada um fez. O último inimigo a ser destruído é a morte e o inferno, o domicílio temporário dos mortos até o juízo final. Eles são definitivamente tão impotentes quanto as outras forças do mal. Este julgamento de Apocalipse 20, 11 e 15 encerra o período milenar e abre o tempo vindouro. É o maior de todos os julgamentos, pois engloba todos os ímpios, desde o início da história do homem, ou seja, de Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo é aquele sentado em um grande trono branco, cumprindo João 5:22. Aqueles que são julgados se perdem porque recusam a salvação de Cristo pela graça através da fé. Seu destino é a segunda morte. Então, é por isso que o Senhor nos alerta, né? Em Isaías capítulo 55, 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque chegará o tempo que não haverá mais tempo.